Boa noite, sou Luiz Eduardo de Brito Correia, sou aluno de licenciatura de Pedagogia, segunda licenciatura. Minha orientadora Maria de Fátima da Silva, estudo na Unint, Polo de Juara, e essa nossa aula de matemática sobre função social dos números vai falar sobre ordem. Vamos aprender alguma coisa sobre ordem. Vamos aqui estar demonstrando, né, algumas formas como podemos trabalhar sobre a ordem dos números, né? Essa aula está direcionada para alunos do segundo ano do ensino fundamental, conhecendo a ordem dos números do ensino fundamental, no caso para o segundo ano, tá? Então vamos conhecer a ordem dos números. O sistema numérico que geralmente usamos é o sistema decimal, né? Com ele, os números são agrupados de 10 em 10. E assim, são agrupados 10 algarismos, que começa do zero, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? E esses algarismos são os símbolos matemáticos, né, que usamos para representar os números. Com os agrupamentos dos números de 10 em 10, surge a necessidade de classificá-los, né? Podemos classificar 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, uma unidade de milhar, tá? Então assim, podemos agrupar esses números de 10 em 10 e dando um nome para cada agrupamento, né, como foi falado aqui, né? E começa do zero, que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E podemos agrupar eles. No caso, temos unidade, 10 unidades, temos 10 dezenas, no caso 10 unidades dá uma dezena, 10 dezenas dá uma centena, tá? 10 centenas vai dar uma unidade de milhar. Todos os números podem ser formados a partir desses 10 algarismos. Assim, cada grupo de 1, 10 e 100 temos uma ordem. E essa ordem é lida da direita para a esquerda. Veja o exemplo do número. Podemos dar um exemplo aqui do número 423, tá? Então tem aqui 423, onde 4 é centena, tá? 2 é dezena e 3 é unidade, porque no caso eu tenho 400. 400 significa centena. 23 significa 2 dezenas. E 3 unidades. São 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Então, você observe que esse número possui 3 algarismos. E cada um deles se posiciona em uma ordem, né? Que no caso foi como foi citado aqui. Seria 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Para se compreender a ordem dos números, podemos observar a segunda classe e a primeira classe dos números, tá? Então tem aqui, na segunda classe temos centena, temos 418, um exemplo, 418, onde 400 vai ser centena, vai ter uma dezena, que no caso está falando aqui, 18 vai ter uma dezena, e 8 unidades. Podemos dar outro exemplo aqui, de 843, onde o 800 vai ser 8 centena,
4 vai ser dezena, vai ser 4 dezenas e 3 unidades, tá? Então, podemos demonstrar dessa forma, né? Fica mais fácil para estarmos mostrando para os nossos alunos, tá? Obedecendo essa ordem, né? Quando os números são separados, fica mais claro identificar em qual ordem cada um deles se encontra, tá? Então podemos trabalhar com material dourado. É muito interessante trabalharmos com material dourado, porque com material dourado a gente pode estar trabalha o concreto do matéria, não é isso? E é um recurso que nos ajuda a compreender a ordem dos números visualmente, né? Então, no caso, você está manuseando ali as unidades, está ali manuseando as dezenas, está ali manuseando as centenas, né? Através desse material dourado. Então é muito interessante utilizarmos esses materiais para auxiliar na aprendizagem dos nossos alunos de segundo ano, né? No caso, o número, eu tenho aqui o número 1, podemos citar alguns exemplos. O número 1 representa uma unidade. Se tivermos 3 cubinhos, teremos 3 unidades. Se utilizarmos aquele cubinho lá, o número 1 representa um cubinho. Se tiver 3 cubinhos, vai representar 3 unidades, né? Aí tem aquele cubo maior que tem 10 cubinhos, tem outro com 100 e outro com 1000. Então fica mais fácil estarmos auxiliando nossos alunos a aprender não só adição, mas também subtração e multiplicação, tá? Podemos utilizar para essas operações e, consequentemente, divisão também, né? Temos que trabalhar com o lúdico. O lúdico ele vai nos auxiliar, né? Então, o número 10 é indicado por uma barra, representa uma dezena. Então o número 10 representa uma dezena, né, e contém 10 unidades. Então, se a gente fica falando isso para os nossos alunos dessa forma assim, só verbal, fica mais difícil eles aprenderem. Mas se pegarmos esse material dourado, mostrar, deixar eles manusearem, né, então vai ser muito mais fácil eles estarem assimilando essa matéria, no caso de ordem dos números, no caso, tá? Eu tenho uma placa de número com 100 unidades. Deixa eles contar ali, ó, tem aqui, ó, conta aqui quantas unidades você vai ter aqui. Tem 100 unidades, então essas 100 unidades vai representar uma centena. Então aí vão fazer a associação do que é uma unidade, do que é uma dezena e do que é uma centena, tá? Depois você pode pegar o cubo maior, onde tem 1000 unidades. Então, no caso, você pode estar mostrando para eles, tá aqui um cubo, e esse cubo ele vai representar 1000 unidades. Então é a unidade de milhar. Então é muito interessante estar mostrando também para eles sobre isso aí, tá? Então o material dourado vai nos auxiliar para que possamos ter maiores condições de ensinar o aluno a aprendizagem, no caso que estamos falando de ordem, da ordem. Podemos perceber que cada número está representando uma ordem e é classificado de acordo com essa ordem, tá? Dependendo a ordem que ele está localizado, ele vai representar, ele é classificado, tá? Se é uma dezena, se é uma centena, se é unidade, se é unidade de milhar, tá? Então é muito interessante para que possamos utilizar e fazer assim algumas atividades com os nossos alunos, né? Depois de falarmos sobre ordem desses números, né?
sobre essa função social dos números, que nesse caso o conteúdo é sobre ordem, podemos mostrar para que eles possam manusear esse material dourado, que vai nos auxiliar a ensinar, a aperfeiçoar a aprendizagem dos nossos alunos, né? E depois podemos estar passando algumas atividades. No caso, por exemplo, colocar para eles: faça a decomposição dos números abaixo, né? Seguindo o modelo. Então, no caso, você vai fazer, né? No caso, você vai fazer um e você vai pedir para que eles façam também, né? Então, no caso, você vai dar um exemplo, né? E o aluno vai seguir aquele exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui um número aleatoriamente aqui, 2.533. Aí pode pegar o material dourado. Gente, vamos aqui trabalhar com esse número. Tá, temos aqui 2 cubos. 2 cubos, um cubo representa unidade em milhar. Se está aqui falando de 2.000, então cada cubo tem 1.000, então eu vou ter 2 cubos de 1.000, é isso? Que vai ser unidade em milhar, vai ser 2 milhar, tá? Aí 533, então 500 vai ser o que? Vai ser 5 centenas, tá? Que 100 unidades vai dar uma centena. Então, no caso, como tem 500, vai ser 5 centenas. Então, você vai separando aqui. Vai ter 2 milhar, 5 centenas, tá? Aí depois tem o que? 33. 30 vai ser 3 dezenas, né? E 3 vai ser 3 unidades. Então, você vai pedir para que eles... você pode colocar o número. Você pode colocar o número, escrever o número. Gente, vamos representar aqui, alunos, vamos representar aqui com o material dourado. Sabendo que temos a unidade, temos dezena, né, que são 10 unidades, vai dar uma dezena. E sabemos que temos a centena, que são 10 dezenas, e que temos a unidade de milhão, que é 1.000 unidades. Então, deixa ele conhecer o material, deixar nossos alunos conhecer o material primeiramente, manusear, pegar no material, para depois nós introduzirmos essa matéria de contagem, tá? Então é muito interessante trabalharmos com o lúdico, porque os alunos vai aprender brincando. Ele vai estar brincando ali com o material dourado e ao mesmo tempo ele vai estar assimilando o conteúdo, né? Então, no caso, por exemplo, já que colocamos esse número, né, entregamos o material dourado para eles, para que eles possam manusear, e podemos fazer um desafio. Vamos praticar o conhecimento sobre a ordem dos números, né? Vamos fazer esse desafio para eles. Aí podemos imprimir assim uma tabela, né? Uma tabela, e classificar alguns números para que possa conferir a ordem desses números sempre que tiver dúvida. Vamos imprimir uma tabela utilizando o que é milhar, centena, na ordem, milhar, centena, dezena e unidade, porque às vezes pode acontecer de aparecer alguma dúvida e o aluno correr lá e estar olhando lá aquela tabelinha, tá? Então é muito interessante nós trabalharmos o lúdico com os nossos alunos, porque vamos fazer essa interação, né? Então só revisando o nosso conteúdo sobre função social, aula de matemática, a terceira aula de matemática nossa, né? Essa é a terceira aula de matemática sobre função social dos números. Nesse caso está se referindo a contagens, tá? E no caso para alunos do 2º ano do ensino fundamental, tá?
Então, no caso, vamos iniciar, porque estamos aqui fazendo uma revisão. Vamos iniciar conhecendo a ordem dos números, né? Vamos questionar, vamos escolher informações, vamos escolher questionamento desses alunos, porque sabemos que vai ter diversas respostas, né? Várias respostas variadas, né? Então é interessante nós ouvirmos os nossos alunos para que possamos iniciar nossa aula de matemática, né? Para que possamos introduzir esse assunto, né? No caso desse sistema numérico, foi falado aqui que utilizamos 10 algarismos, né? E esses algarismos vai de 0 até 9, e que trabalhamos com agrupamentos, né? Trabalhando com agrupamentos, e esses agrupamentos, eles da seguinte forma, como foi falado aqui. Esses agrupamentos, temos uma unidade, né? 10 unidades vai dar uma dezena, não é isso? E foi dado aqui exemplo de um número onde tinha lá unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então é interessante nós trabalharmos com nossos alunos com essas atividades, com esses números. É interessante porque eles vão aprender com certeza, vão desenvolver sua aprendizagem, vai ser muito importante, e trabalharmos com o lúdico, trabalhar com o auxílio do material dourado, que é muito importante, que eles vão estar manuseando a unidade, vão estar manuseando a dezena de unidade, vão estar manuseando uma plaquinha de centenas, tá? E vai estar fazendo a leitura do que o que representa milhar, o que representa dezena, o que representa centena, o que representa unidade, né? Então, através desse material dourado, é muito interessante que nós possamos ter esse material dourado para trabalharmos, né? Caso não tiver material dourado, pode estar se construindo também, pode estar utilizando joguinhos, né? Joguinhos representativos, né? Pode utilizar palitos de picolé, né? Onde um palito representa unidade e 10 palitos vai representar uma dezena, né? E assim sucessivamente, né? Porque se tivermos material dourado vai ser excelente, mas se não tivermos material dourado, podemos utilizar outros recursos, né? Outro recurso, nesse caso aí, foi citado aqui o palito de picolé. Se não tiver palito de picolé, o palito pode ser tampinhas, pode utilizar tampinhas também, tá? Se não tiver palito nem tampinha, pode-se utilizar pedras, no caso vai representar, uma pedra representa uma unidade, 10 pedras representam uma dezena, né? E você vai trabalhar para que eles manuseiem, para que eles conheçam o sistema, mas de uma forma materializada. Porque não adianta ficarmos só batendo naquela tecla, passando atividade, exercício, e eles ficando repetitivos, né? Com aquelas respostas repetitivas, sem assimilar. E eles manuseando o material, com certeza vai auxiliar na aprendizagem, e com certeza vai ter um bom resultado, vai ter um êxito, né? Então esse sistema decimal, como já foi falado aqui, né? É interessante esse conteúdo sobre contagem, tá? Então, como foi falado, todos os números podem ser formados a partir desses 10 números, desses 10 algarismos, né? Todos os números. No caso aqui que temos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9. Então todos os números vai ser formado a partir desses algarismos, né? Então, no caso, eles vão ser agrupados, como foi falado aqui, vão ser agrupados de 10 em 10, por isso que é chamado de
decimal, né? Números decimais, né? É operações decimais. Porque de 10 em 10, a cada 10 algarismos vai mudar a sua classificação, não é? Só relembrando, eu tenho aqui vou dar o mesmo exemplo aqui, o número 423.